Olá, casais, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando. Olá, casais, eu sou a Vanessa. E nós somos Felizes e casados. e casados. É isso aí. Pessoal, vamos dar continuidade nesse vídeo. Será que a gente consegue terminar hoje? Acho que hoje a gente termina, né? Vamos pro quarto vídeo aí, de como nós nos conhecemos. E o quinto do total, né, até agora. Vamos ver se a gente consegue, talvez fique um pouco maior esse vídeo aí, mas vamos ver se a gente consegue finalizar hoje, beleza? Bom, primeiro eu queria mandar um beijo pro pessoal que está comentando, né? Sim, sim. Nós queremos agradecer muito o pessoal que está comentando. O Danilo. É isso aí, Danilo. Valeu pela força, cara. Obrigado Ele mesmo. Tem comentado, tem conversado com a gente, né? Falando que está assistindo os nossos Compartilha vídeos. pros casais que você conhece aí, cara. Compartilha aí, né? Quem mais? A Jane Muniz. A Jane Muniz. Jane. Ela era nossa vizinha quando a gente morava em São Paulo, né? É isso aí. Obrigada. Obrigado pela força, Jane. Deus abençoe sua vida. Pastora Joelma. Pastora Joelma, obrigado também. Obrigado pela força. Compartilha esse vídeo aí. Vocês se conhecem casais aí que estão casados novos ou que já tem um tempo de casado aí. Mais pra frente nós vamos entrar com conteúdo de aula de casamento mesmo, tá? Por enquanto a gente tá querendo que vocês nos conheçam, mas a gente vai entrar com conteúdo de casamento. E a Eva Astrid, que tá lá na Suíça. Ela tá na Suíça. Eva, obrigado pela força, Deus abençoe também sua vida. Compartilha com o pessoal que você conhece aí na Suíça também, pra gente ficar conhecido aí. O pessoal saber um pouco mais aí sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento aí, que nós estamos fazendo esse vídeo que a gente quer abençoar as vidas, abençoar os casamentos nesse momento aí que está cada vez mais difícil, né? E a gente pede que vocês se inscrevam no canal, curtam, ative o sininho para quando a gente postar os vídeos você receber a notificação, né? Compartilhe para que esse vídeo chegue para o mais número de pessoas possíveis, né? Que são conteúdos importantes, né? Porque a nossa história é nossa, mas ela pode ser identificada com a história de outros casais. E aí é legal porque pode, né, Fernando, a nossa história pode se ajudar, encaixar, né? E ajudar outros casais. Isso então, aí. curtam aí, gente. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, né? No último vídeo, a gente tinha parado, o último assunto que nós tínhamos falado era sobre a questão do nosso salário e em seguida nós íamos dar continuidade. Teve duas situações que eu comentei com vocês que eu ia falar com a Vanessa para a gente poder voltar a encaixar, né? A gente não falou, né? Na verdade, a gente não se entendeu. Não. Vocês estão pensando que casal não discute, casal não desentende? Desentende. A gente se desentendeu. Mas agora a gente se entendeu, né, amor? Beijinho, amor. A gente se desentendeu nos dois assuntos. Dos assuntos dá para encaixar nesse momento, o outro não dá. Aí e aí que tá o ponto também. Eu quero compartilhar com vocês o seguinte: eu acredito que se não foi lembrado é porque não era para ser falado. Antes da gente gravar os vídeos, a gente ora a Deus pedindo que o Espírito Santo nos guie. Sim, né? sempre. Então, pode ser que lá na frente, a hora que a gente for dar algum exemplo nas aulas, talvez a gente encaixe o assunto. Então, a gente estava se desentendendo com isso, mas a gente já se entendeu e eu penso que... eu acho que é mais viável, né? Sim. Então, tá. Então, assim, só que um dá para encaixar porque tá praticamente nesse mesmo momento que nós paramos. Que eu ia falar da minha cunhada, Viviane. Vi, Deus abençoe a sua vida, amo viu? você, viu? Continue interagindo com a gente, né? Bom, vamos lá. Então é o seguinte. A Vanessa ela ia começar a falar do encontro com Deus, né? Que essa é a parte aí antes do nosso casamento. Entre esse período que a gente teve a questão do nosso salário e o período do encontro com Deus, foi um momento onde nós falamos com nossos pais que nós íamos nos casar. Sim, é verdade. A gente já tinha falado Exatamente. Isso. E aí onde entra a minha cunhada Viviane, que eu falei que ia falar dela. O que acontece? Você quer falar dos seus pais ou eu falo primeiro do meu? Não, pode falar. Do meu? Pode. Tá. Então o que aconteceu foi o seguinte. Quando chegou o momento que eu fui falar com os meus pais que a gente ia se casar, eu estava um pouco preocupado de falar com a minha mãe. Eu estava na minha cabeça uma certeza que a minha mãe não ia aceitar, que ela ia reclamar, falar um monte. Por conta da questão da gravidez da Vanessa, a minha idade, pra mim ela não ia aceitar. E eu tinha que falar com meu pai. E pro meu pai eu tava com a sensação de que ele ia, sim, tranquilo. Meu pai sempre foi mais sossegado com isso, né? E aí eu fui conversar com eles. Então eu lembro que primeiro eu falei com a minha mãe, né? A minha mãe, se eu não me engano, eu tenho quase certeza, minha mãe estava lavando roupa lá no tanque lá, e eu cheguei na minha mãe e falei pra minha mãe, mãe, eu vou me casar com a Vanessa e tal,
E por incrível que pareça, eu lembro que ela olhou pra minha cara assim e falou, tá bom. Aí eu, tá bom? Ela, tá bom. Aí eu falei assim, mas mãe, você não vai falar nada, só tá bom? Ela, você quer que eu fale o quê? Você não já decidiu? Você já é de maior? Nossa, eu fiquei tão aliviado. Eu falei, pô, não vou ouvir um monte. Mãe, se um dia você assistir esse vídeo, eu te amo, Deus abençoe sua vida. Sou grato a Deus pela sua vida, viu? E foi muito legal. E aí, beleza. Aí na mesma hora, eu fui pra cozinha. Eu morava com os meus pais na época. Eu fui pra cozinha, eu lembro que meu pai tava cortando carne. Meu pai é um excelente cozinheiro. Meu pai gosta muito de fazer carne. Sogro, amo pai, sua Deus costela abençoe. cozida. Ai, que delícia. E aí eu lembro que ele tava cortando carne que ele ia fazer essa costela, né? Aliás, eu não lembro se era costela, mas enfim, eu lembro que ele tava na cozinha cortando alguma carne lá. E aí, eu lembro que eu cheguei no meu pai, eu cheguei mais animado, mais tranquilo, né? Que eu cheguei no meu pai e falei, bom, se minha mãe falou tá tudo bem, então meu pai, então, beleza, né? E meu pai falei, pai, eu vou me casar com a Vanessa. Quando eu falei isso aí, ele virou pra mim, ele não brigou comigo, né? Mas ele teve uma atitude inesperada, né? Ele chegou em mim e falou assim, você vai casar com a Vanessa? Eu falei, é. Aí ele falou assim pra mim, por que você não casa com a irmã dela? Aí eu olhei assim, tipo, sabe quando você... Falei, peraí, tipo, será que eu ouvi direito que eu ouvi? Tipo, não tô entendendo, né? Falei, como assim? Ele falou, a irmã dela é mais nova, a irmã dela não tem filho, né? Por que você não casa com a irmã dela? Eu olhei assim... Gente, eu tô revivendo o momento aqui. Cara, eu não sei o que eu falei. Tipo, não, aliás, eu não sei... foi uma coisa assim tão inesperada que você não sabe como agir. Tipo, tipo, meu, falei, como assim? Não tô entendendo, né? Eu falei, não, pai, eu já escolhi a Vanessa, eu já tô com ela há algum tempo, você sabe disso aí, não importa a questão da gravidez dela, eu quero estar com ela, eu quero ficar com ela e é com ela que eu vou me casar. Tudo bem pra você? Eu lembro que eu ainda fiz assim, né? Eu falei, não, tudo bem, você escolheu, não tem problema nenhum. Então, Vi, o que eu queria falar de você, Viviane, que você não sabe disso, é que quando eu falei pros meus pais que eu ia casar com a Vanessa, o meu pai sugeriu que eu casasse com você, porque você era mais nova, que não tinha filho, e eu falei que eu já tava com a tua irmã, né? E eu falei que era isso. Então, né? Se você, não sei como é que você ficou naquele vídeo que eu falei que ia falar de você, era isso, né? Bom, enfim. Então, foi isso que aconteceu quando eu fui falar com os meus pais, né? Eu tive essa atitude do meu pai inesperada, assim, tipo, fiquei... A Vanessa sabe disso, né? Ela, assim, não tem problema quanto a isso. Né? Não tem problema quanto a isso. Da minha parte também não tem problema quanto a isso. Pai, fique em paz, né? Eu sei que você não fez por mal, né? Eu realmente a gente tá revivendo aquilo que a gente passou, né? É a nossa história. É a nossa história. E aí quando eu fui contar para os meus pais são separados, né? Então contei para eles em dias diferentes. Quando eu contei para minha mãe, nossa, minha mãe ficou toda feliz. E a minha mãe é super alegre, assim, minha mãe é toda contente, ficou feliz, e vão fazer as coisas, vão preparar tudo, toda esparafatosa, ai que alegria, ai tô toda feliz. Nossa, minha mãe ficou muito, muito feliz. E aí, depois eu fui contar pro meu pai. Já o meu pai, ele ficou feliz, mas ele pegou e falou pra mim assim, por que eu não escolheria... Ele falou, ó, você quer casar com ele? Tudo bem. Mas por que você não escolhe uma pessoa mais velha, né? Que já tenha, assim, mais posses, né? Aí eu achei estranho, assim, o que o meu pai disse pra mim. Eu falei, pai, não tem interesse por homens mais velhos. Eu gosto do Fernando, embora ele é 1 ano só mais velho que eu, mas eu gosto do Fernando. Embora eu tenha só uma bicicleta, né? E assim, e a minha visão é nós dois lutar juntos para ter as nossas coisas, né? E é isso que a gente faz, né? E olha, graças a Deus. E o que a gente tem é isso, é a nossa luta diária. E eu falei, aí ele falou, tá bom então. Se eu fosse mulher, eu, né, faria de outra forma. Mas você vê que engraçado, você comentando isso, né? Você vê a diferença do homem e da mulher, né? O homem, você vê, tanto o meu pai como o pai dela, o pensamento sempre foi baseado em razão. Das nossas mães, foi mais na parte de emoção, né? Você vê que é diferente. Assim, é só um comentário. Sim. É diferente. Aí... Seu marido, Dona Lourdes? Não deixa eu falar, gente, deixa eu falar, homem, deixa eu terminar. Fala aí. Então aí conversei com ele falou isso pra mim, aí falou, tá bom, não tem problema não. Você gosta dele
eu gosto dele também, ele é um bom rapaz, então casa com ele. E aí foi isso a história. Certo? Certo. Aí o próximo passo... Agora nós vamos falar sobre... o encontro com Deus. É isso? Então, tá. Só que você foi primeiro, então acho que é melhor você comentar primeiro. Então, só retomando, a gente tinha marcado a data do casamento, faltava 5 meses pra gente casar, certo? Dentro desses 5 meses, aí foi onde a gente foi no encontro com Deus, que é um retiro, né? Onde a gente fica 3 dias, sexta à noite, né? Sábado e domingo. E aí a gente ia casar em outubro, eu fui, acho que faltando 2 meses, agora eu não lembro de data específica. Eu sei que o Fernando... meu faltava uma semana. Do Fernando faltava uma semana. O senhor faltava um mês. Eu tenho quase certeza que era um mês. Né? Eu não lembro de data, mas foi mais ou menos isso. Eu fui primeiro e o Fernando foi depois. Eu lembro que o Fernando faltava uma semana pra gente casar e eu devo ter acho que foi um mês. Eu fui nesse encontro com Deus que foi maravilhoso, gente. Gente, pensa assim, num lugar onde você esquece de tudo, esquece dos seus problemas, esquece de tudo e foca só no Senhor, na palavra que está sendo ministrada, se ouvir, sabe, o que Deus tem para falar com você. Nossa, foi maravilhoso. Posso fazer um comentário antes de você continuar ou não? Pode, Fernando. É sobre o encontro. Pode, fale. O que acontece? Nisso, quando ela falou pra mim que ela ia no encontro com Deus, eu queria saber o que era. Eu não sabia. Ela me explicou. Eu lembro que eu não queria que ela fosse. Mas por que eu não queria que ela fosse? Posso falar? Pode. Eu não queria que ela fosse porque, assim, eu tava preocupado de como ela ia voltar. Na minha cabeça, eu lembro que eu pensei assim, ela vai voltar igual aquelas crentes chatas, aí não vai querer saber mais de namorar. Eu fiquei preocupado da gente ter uma intimidade. Mas a gente já não tinha. Sim, depois de casar. Ah, tá. Eu fiquei preocupado com a nossa intimidade depois de casar, porque eu imaginei que ela ia voltar. Eu lembro que eu imaginei a seguinte: ela vai voltar bitolada. Eu fiquei preocupado. Eu lembro que veio isso na minha mente, ela vai voltar bitolada. Foi isso. Era esse. Eu só queria fazer esse comentário que eu achei importante. E aí eu lembro que você falou pra mim, mas você vai, né? Eu falei, não eu vou, né? Vou sim. Foi. E fui, tudo, 3 dias. No encontro com Deus, como você fica focado no encontro, nas ministrações, tudo, você não pega em celular, nada. Então, assim, eu não liguei pro Fernando, não falei com ele. E esse período todo que eu fiquei, né, que é um sítio que é alugado e a gente fica, né, neste momento, então não tive contato com ele. E assim, aproveitei o máximo, senti a presença de Deus. Nossa, foi um renovo tão grande, pra mim foi uma experiência única, maravilhosa, eu assim amei, amo, né, na verdade assim, o encontro com Deus, pra mim é algo que me marca muito. E aí, quando foi no domingo, voltei. Quando a gente voltou, a gente volta, né, e vai direto pra igreja, onde tem um culto, e aí é falado sobre o encontro, é falado sobre o que aconteceu, quem quiser falar alguma coisa, enfim. Quando eu voltei, quem estava na igreja? Esse moço aqui esperando, todo, né? Cadê a Vanessa? Ansioso. O que ele pergunta pra mim quando ele me vê? Você sentiu a minha falta? Você lembra que você falou? Que eu falei, não. Tô lembrando agora. Mano, eu fiquei... Nossa, velho. Primeira pergunta que ele falou pra mim. Gente, vocês não sabem como a Vanessa é boa pra dar umas respostas, dá vontade de socar ela, cara. Nossa, como ela é boa pra isso, velho. Olha, a sorte dela é que ela casou comigo, mas dá uma vontade. Gente, eu sou espontânea. Agora eu lembrei disso aí, eu tinha esquecido. Nossa. Eu sou muito espontânea, então tem hora que assim, eu falo e depois penso. Ou, na verdade... Você faz, sem pensar. Faço. Não, eu penso, é porque assim, eu sou honesta. Eu não fico, demais. Sabe? Eu falo. Aquilo que eu penso, eu falo, né? Com cuidado, com amor, né? Você sentiu minha falta? Não. Olha o cuidado. Gente, mano, pensa... Você sabia disso, Vi? Deixa eu falar, meu amor. Pensa você andando em nuvens. Pensa você transbordando de amor, sabe? Da presença de Deus, de alegria. Aí a pessoinha vem falar isso pra mim e eu falei, não, por quê? Porque eu tava, sabe, cheia da presença de Deus, eu tava transbordando. Nossa, mas esse homem murchou.
Mas ficou, sabe? Assim, tipo, parecia que eu joguei um balde de água fria, a pessoa ficou, lembra? Literalmente. Eu lembro que eu pensei assim, meu casamento vai ser uma porcaria. Mas eu pensei naquela questão da intimidade. Falei, se ela não sentiu minha falta lá esses 3 dias, eu não tava aguentando de vontade de ver ela, né? Meu Deus. Nossa. Mas foi muito engraçado, gente. E aí, depois, você que foi pro encontro, porque o nosso apóstolo, né, o apóstolo Ronaldo, falou que era importante, né, a gente ir. Então, só que quando ela voltou, eu fiquei tão bravo quando depois que ela falou isso aí. Lembra que a gente chegou a discutir lá na casa da sua mãe? Foi, a gente chegou a discutir. A gente discutiu porque, eu literalmente, olha gente, de verdade mesmo. Quando eu vi a Vanessa, quando ela desceu do ônibus, que eu vi a Vanessa, olha, eu tô falando sério, eu não conseguia ver com os meus olhos uma aura branca em volta dela. Mas eu sentia uma aura branca em volta dela. Eu não enxergava, mas eu sentia. Ela estava totalmente diferente. E só que essa diferença me deixou preocupado. E aí foi quando a gente discutiu, porque eu fiquei muito preocupado com essa questão aí, como é que ia ser a nossa intimidade. Né? Então foi por isso que a gente acabou discutindo. E aí eu lembro que eu perturbei tanto ela, e ela em paz. Nossa, ela tava com uma paz, ela tava com uma paz absurda. Eu nunca tinha percebido, ela tava com uma paz absurda. E aí teve um momento assim que eu senti que de tanto que eu fiquei falando na orelha dela, eu não tirei a paz dela, mas eu senti que deu uma baladinha assim dela me chamar minha atenção. Aí eu senti como se eu estivesse pisando na bola, sabe? Aí eu peguei e dei uma segurada. Aí eu peguei e falei, não, deixa quieto. Aí foi quando eu... Lembra disso aí? Eu lembro. Aí foi quando eu peguei e parei. Mas ela tava de aí verdade, eu até diferente. cheguei a comentar com você, eu falei, Fernando, você vai no encontro, você... Gente, continuando. Aí eu falei pro Fernando, falei, calma, Fernando, você vai no encontro e você vai ter experiência, você vai ver como é maravilhoso, né? Foi. E aí passou acho que passou 2 semanas, aí foi o encontro. Foi quando aí você faltava uma semana pro nosso casamento, né? Faltava uma semana. Aí, mesma coisa dela, sexta-noite, sábado, domingo, né? Aí a gente chegou lá, a gente chega assim meio curioso, né? Eu tava curioso, assim, querendo saber como é que ia ser. Você chega meio assim, sabe o que tá acontecendo. Aí o pessoal vai direcionando você e tal. E aí já começou a primeira ministração na sexta-noite, né? Gente, que coisa, sabe? Desde a primeira ministração, o encontro com Deus é uma coisa... maravilhosa. Que se você vai de coração aberto e você presta atenção no que está sendo ministrado, Deus fala com você em todo momento. Só que isso só acontece se você se entregar, se você deixar a coisa acontecer. Senão, não. Né? E aí eu lembro que o encontro foi maravilhoso, fantástico, uma coisa assim, nossa, foi tudo aquilo que que a Vanessa falou que ia ser legal, mas não podia falar o que era, né? E aí eu lembro que no sábado, da parte da tarde, ao após o almoço, lá pelas 4, 5 horas mais ou menos, teve uma ministração de um pastor, e eu lembro que aquela ministração não me pegou legal, porque ele estava falando alguma coisa sobre relacionamento, sobre o pecado no relacionamento, né? Eu não lembro agora exatamente o que ele falou, mas assim, o encontro ele estava vindo maravilhoso. Mas quando chegou nessa ministração, ele falou uma coisa, que eu não me recordo exatamente como ele falou, mas assim, o que ele me falou mexeu comigo de trazer uma dúvida tão grande no meu coração se eu deveria casar com ela ou não. Eu fiquei em dúvida. O que ele falou não gerou a dúvida, mas a forma como ele falou me deu essa dúvida. E eu fiquei preocupado, porque eu falei, poxa, eu não quero estragar a vida dela, né? Eu fiquei preocupado de estar fazendo errado e estragar a vida dela. E aí eu não consegui prestar atenção naquela ministração mais. O que ele falou mais ou menos na metade da ministração. Eu sei que deixou outra metade. Você preocupado, né? Nossa, eu fiquei preocupado, fiquei com medo, nossa, assim, desandou. Até você falou, né, que você comentou comigo depois. Foi. Se for o caso, quando ele voltasse do encontro, você terminaria comigo. Aquilo ali, né? mas me chateou muito o que foi falado, sabe? Como eu disse. Você orou a Deus lá no encontro. Foi como se eu tivesse assinando uma sentença de morte para mim e para ela. Eu não conhecia a palavra direito, estava começando a ir para a igreja fazia pouco tempo. E aí
no restante, assim, até a noite não foi legal e eu não consegui prestar muita atenção, não foi bacana. Eu lembro que esse pastor, depois da ministração, ainda eu fui atrás dele, ainda perguntei um negócio pra ele referente ao assunto, ele me respondeu e eu ainda fiquei meio cabreiro. E aí no outro dia... Aí no domingo, né? Isso, no outro dia, logo pela manhã teve uma ministração, e antes dessa ministração eu lembro que eu fui muito honesto com Deus. Vou falar de novo. Fui muito honesto com Deus. A gente vai falar muito sobre honestidade. Honestidade é o segredo do seu sucesso com Deus, com o seu cônjuge, com qualquer um. Mas especificamente com Deus e com o seu cônjuge. Honestidade. Guarda essa palavra. Honestidade. É diferente de sinceridade. Depois a gente explica. Lá pra frente, né? Mas o que aconteceu? Eu fui muito honesto com Deus e antes da primeira ministração do dia, eu lembro que eu orei a Deus e eu lembro que eu orei a Deus o seguinte. Eu lembro que eu tinha falado para Deus que Ele sabia o que eu sentia pela Vanessa e sabia o porquê que eu estava ali. E que realmente eu queria estar com ela. Mas eu estava tão preocupado de estar fazendo mal para ela que eu falei para Deus me dar uma resposta se era para eu casar com ela ou não. E que se não fosse, ao voltar eu ia desmanchar tudo. De preocupação com ela. Eu estava preocupado comigo, mas assim, eu estava tão preocupado de fazer mal para ela, eu não queria fazer mal para ela. E aí passou, houve a ministração, foi uma bênção, mas eu ainda estava meio preocupado. Aí teve uma segunda ministração, aí foi a hora do almoço. Ao voltar do almoço, teve uma outra ministração. Nessa outra ministração, foi quando veio a resposta de Deus para mim. Gente, foi um negócio... A resposta veio exatamente o que eu tinha perguntado para Deus. E essa resposta veio através de uma carta que eu não imaginava que eu ia receber. E aquela carta foi a resposta de Deus na minha vida. O que estava escrito nela, eu senti uma paz no meu coração tão grande. Uma paz, uma alegria. Foi uma mistura de paz e alegria. Eu não sei explicar, mas eu fiquei assim em êxtase. Porque eu falei, nossa, eu não estou fazendo nada de errado, tá certo, ai que legal, não sei o que. Eu fiquei muito assim feliz de eu não estar fazendo mal para ela. Eu fiquei muito feliz de poder voltar daquele encontro uma pessoa melhor, diferente e ainda poder casar com ela. E aí, poxa, ali foi maravilhoso. Aí terminou o encontro e eu voltei para casa, para a igreja, né? A gente voltou para a igreja e quando desci do ônibus, ela estava me esperando, né? E ela estava toda contente. Eu estava toda animada. E aí eu lembro que foi uma alegria tão imensa de eu ter visto ela. E o Fernando chegou, quando você desceu do ônibus, tudo, né? Ele chegou, ele já foi chegando, me abraçando. Lembra que você me pediu perdão? Porque ele percebeu o que ele fez quando eu cheguei do encontro. Porque quando eu cheguei, ele foi perguntar se eu estava sentindo falta dele. Eu falei que não e ele ficou emburrado. Eu não recebi ela bem. Essa é a verdade. E aí quando eu cheguei, ela me recebeu muito bem. E ele entendeu o porquê, né? E aí ele pediu perdão, tudo, né? A gente se abraçou e foi muito gostoso, foi muito bom. Né? E aí a gente já estava bem preparado para o nosso casamento, né? Foi uma bênção. Foi, bom, foi. É porque aí na semana seguinte foi o casamento. Da nossa parte, essa parte como nós nos conhecemos, né? Até o momento do nosso casamento, é isso. Né? Você vê que rolou muita história. Teve mais coisa que agora eu comecei a lembrar, mas se a gente não lembrou, eu acredito que... A gente vai lembrando no decorrer, né? Se não foi falado enquanto a gente estava seguindo essa cronologia, é porque não era para ser falado. Teve mais coisas aí que eu andei lembrando agora, que foi legal pra caramba, mas talvez aí mais pra frente a gente comente. Mas o principal que a gente lembrou foi essa parte toda aí, que chamou muita... Assim, mexeu muito com a gente, né? Foi legal. E o próximo... Pessoal, o próximo vídeo já entra outro assunto. Aí entra o nosso casamento. A gente vai falar do nosso casamento. Então, o próximo assunto, a gente vai contar a história do nosso casamento até aqui, né? E aí, tudo bem? Isso tudo bem. Esses 19 anos de casado. Vai fazer 20. Vai fazer 20. A gente vai contar o nosso... Então, primeiro a gente contou a primeira série, como nós nos conhecemos, até o casamento. Fechou. Agora a gente vai abrir com o nosso casamento. Porque aconteceu muita coisa no nosso casamento ainda, a gente quer compartilhar com vocês. Né? Vai ser a mesma coisa, acho que a gente não vai lembrar tudo também. Então, o que o Espírito Santo deixar a gente lembrar, a gente vai lembrar e contar para vocês. O que não tiver lembrado, deixa passar.
Porque aí o outro assunto entra com o curso de casamento, né? O curso de casais. Isso você já falou, amor. Já falei? Já, meu amor. É que eu tô empolgado. Amém? Amém. Amém. Sempre juntos, unidos, né? Um ajudando o outro. Amém. Sempre. E paciência, que tem hora... Eita! Tem que ter. Gente, é muito bom estar junto. Você ora, meu amor? Eu orei no do outro? Então eu oro. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais esse vídeo. Que o Senhor venha falar no coração, Senhor, das pessoas, dos casais. Que o Senhor esteja, Senhor, abençoando aqueles que estão assistindo. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Deus abençoe a vida de cada um, Senhor. Venha tocar na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, não esquece do Instagram e do Facebook. Felizes e Casados. Acompanhe a gente lá. Um beijo. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau.